Meus amigos, muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos inspire, nos envolvendo com a sua santa e divina paz. O tema de hoje, e eu aproveito para congratular a casa por ter eleito neste mês falar sobre as leis morais, escritas no livro 3º de O Livro dos Espíritos. A preleção de hoje fala sobre uma das leis mais belas, a lei de reprodução, e o item especial que coordena algumas perguntas com respeito aos obstáculos da reprodução. Nós sabemos, pela doutrina espírita, que a vida não cessa. E neste exato momento, ainda que os nossos olhos materiais não possam ver, estão conosco, aqui mesmo neste salão, espíritos, assim como nós, mentes inteligentes, que comungam, que manquejam conosco, que nos veem, que convivem conosco e que muitas vezes nos influenciam muito mais do que imaginamos, disseram os espíritos amigos a Kardec. Eles aguardam uma oportunidade de voltar ao corpo físico, essa oportunidade muitas vezes tão malbaratada de nós que estamos aqui encarnados. Porque é através do mergulho na carne, que temporariamente, através do esquecimento do passado, nós deixamos um pouco o acesso à nossa memória integral como espíritos e temos a oportunidade de recomeçar. Recomeçar a partir de um determinado ponto, como se nós fôssemos um livro a ser escrito com as folhas em branco, dentro de um contexto social, de um ambiente cultural, junto com uma família da qual nós viemos por laços de sangue e com os quais estamos conectados também com a nossa família espiritual, com a oportunidade de evoluir. E é por isso que a lei de reprodução é tão importante. Porque a reencarnação, que é o móvel do progresso, e aí nós falaremos, então, puxaremos outra lei, que é a lei de progresso, ela vem sob o patrocínio do sexo, sobre o patrocínio da reencarnação. Significa que nós, no momento em que temos um enlace afetivo e decidimos montar o nosso lar e ter os nossos filhos, funcionamos neste momento como co-criadores com a divindade. E é exatamente essa reflexão que nos dá a tônica sobre a mensagem. Entender o sexo e a reprodução não como uma forma apenas de gozar de prazeres sensoriais, mas entender o compromisso atinente à maternidade e à paternidade que se dá através desse exercício. Muitas vezes somos nós que conspurcamos algo que é santo. Como antigamente, os judeus tinham celeumas intermináveis em relação ao alimento impuro. Hoje, não é mais motivo das nossas discussões. Mas, por exemplo, a forma como nós abordamos e exercemos a sexualidade dá pano para manga nas nossas discussões sobre aquilo que seria purificar esse instrumento divino de forma de seguir disciplinadamente, regradamente, santificadamente com essa oportunidade e aquilo que seria desvirtuar desse patrimônio sagrado. Mas a primeira pergunta que nós poderíamos fazer é: por que Kardec levanta esse tema na segunda metade do século XIX e coloca uma questão atinente a este assunto em O Livro dos Espíritos? Ou de outra forma, por que que a falange de espíritos que auxiliaram Kardec na codificação se interessariam pelo fato de nós oferecermos óbices ou obstáculos à reprodução ou não? Se isso é uma decisão, e aí eles poderiam inclusive interferir em outra lei, na lei de liberdade, na liberdade de consciência, de nós pensarmos quantos filhos nós vamos ter, se queremos ou não exercer a maternidade e a paternidade. É lógico que os espíritos não iriam estender a sua influência a esse ponto, porque acima de tudo eles nos amam, e se nos amam, nos respeitam, e respeitam o livre-arbítrio conferido por Deus para que nós tomássemos as nossas decisões. Então, por que mesmo esse interesse na lei de reprodução? E a resposta está porque, sendo o sexo o patrocínio da reencarnação, a via pela qual os espíritos que estão no mundo espiritual retornam à carne para uma nova oportunidade, interessar-se por isso é ter interesse no progresso e na evolução dos espíritos. E como os espíritos bons
os emissários do próprio Cristo, os nossos benfeitores espirituais e aqueles que cuidam das questões do progresso dos mundos e do progresso espiritual dos espíritos, que cuidam de questões como transição planetária, se preocupam com a lei de reprodução. E Kardec explica isso. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E isso atrapalharia os objetivos celestes da reencarnação e da evolução espiritual. Então, por muito nos amarem, eles perguntam isso. Mas é lógico que a questão da decisão do limite de filhos, da quantidade de filhos que nós vamos ter, do exercício da maternidade e da paternidade ou mesmo não tendo condições biológicas de exercer a maternidade, ou seja, mesmo alguém sendo infértil, ter a oportunidade de adotar os filhos ou ter essa extensão do amor, não por laços físicos, biológicos, mas por laços autênticos do coração, isso sempre será uma decisão pessoal. É isso que os espíritos deixam claro. Mas sabendo nós que essa decisão repercute no todo. E como nós temos uma missão individual primeiro, com o nosso próprio progresso e evolução, e pensando nisso, nós pensamos que a maternidade e a paternidade é também uma experiência evolutiva. É uma experiência que nos causa muito aprendizado, que nos dá oportunidade de desenvolver afetos, de nos responsabilizar, ao menos que por um determinado tempo, pela educação moral de irmãos nossos, que chegam às nossas mãos, aos nossos braços, com esses vínculos da maternidade e da paternidade. Então é uma oportunidade iluminativa importante. É um ato de caridade, porque ao nós funcionarmos como co-criadores com Deus, estamos viabilizando também uma missão social. Uma missão familiar dentro do nosso contexto do lar, mas também uma missão social, porque existe uma fila de espíritos pretendendo reencarnar. E eles precisam da nossa colaboração. Eles precisam de lares amorosos que acolham-nos, que deem-nos não apenas a vestimenta corporal e física, mas sobretudo amor. Porque é disso que carece a humanidade. Amor. Aqueles que, não obstante os recursos financeiros abastados, que muitas vezes sobram nas famílias, e é interessante porque as famílias que mais têm recursos financeiros mais dosam a alimentação dos filhos, em geral, mais têm cuidado com esse planejamento, mas carece a instituição da psicosfera de afeto, daquele afeto positivo, de você colocar-se como um exemplo para aquela criança que retorna esquecendo do seu passado e tem a oportunidade de reaprender. Que muitas vezes tem uma série de conflitos, não raras vezes com você mesmo, e aquela oportunidade de renascer é uma oportunidade também de quebrar esses laços das tramas de ódio, de quebrar essa rivalidade e de ter a oportunidade de ser diferente, de ser feliz. Então veja como a questão, ela suscita outras reflexões muito caras à própria humanidade e como nós somos peças-chave, peças importantes para todo esse processo. É por isso que essa questão está em O Livro dos Espíritos, porque afeta a nossa vida diretamente, mas afeta também a vida de todos os que convivem conosco. E por isso é que Kardec vai escrever, na questão 693 de O Livro dos Espíritos, tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Falando sobre os obstáculos à reprodução. Significa que, mesmo eu sendo fértil, estando em idade fértil, tendo a oportunidade de ser mãe, eu tenho a escolha de não ser, temporariamente ou sem prazo, com prazo indeterminado. Os espíritos, por muito nos amarem e por respeitar a liberdade de consciência, logicamente vão respeitar a nossa decisão. Mas a lei de causa e efeito atua sobre todas as nossas decisões e todas as nossas omissões, porque omitir-se também é escolher. Escolher não fazer. E isso é muito interessante, porque a princípio o que mal haveria em eu decidir não ser mãe, eu posso não me sentir psicologicamente madura ou preparada para a maternidade. E até, pensando sobre esse aspecto,
seria até melhor postergar enquanto eu tenho outras experiências para me preparar de uma forma melhor. Aliás, algum de nós, nascemos preparados para ser pais ou mães? Não. Há coisas que só a experiência nos leva a construir. É por isso que o Cristo escolheu apóstolos imperfeitos. Eles foram aprendendo a desenvolver o trabalho à medida que as provas chegavam. Jesus nunca perguntou sobre habilidades e competências. O que você sabe fazer? Como você pode me ser útil? Mas ele oferecia o trabalho e via naquelas pessoas boa vontade para exercê-lo, com o objetivo de que o próprio trabalho as levasse a construir esse repositório de experiência para os fazer crescer. Da mesma forma ocorre com a maternidade e paternidade. Uma outra pergunta que a gente pode se fazer e que a gente faz com muita frequência: como é que eu posso ter um filho nessa conjuntura que a gente vive? Problemas econômicos e financeiros, o desemprego, que é esse monstro que assusta as famílias, mesmo as pessoas preparadas, que estudaram, que estão capacitadas, mas a gente vê poucas oportunidades por aí. Às vezes a gente não tem nenhuma casa própria, nem tem com o que subsistir direito. Como é que eu vou pôr uma criança no mundo? Que irresponsabilidade! É uma posição. Mas aí quando nós vamos para o Sermão da Montanha, em que o Cristo fala sobre abandonar-se à providência, veja, isso não é uma apologia e irresponsabilidade, mas é pensar a coisa sobre um outro aspecto. E ele nos convida a apreciar a natureza. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, com todo o seu poder e a sua glória, se vestiu tão lindamente quanto um deles. Olhai para as aves dos céus, que não se preocupam em abastecer os seus celeiros com trigo para a provisão daquilo que houvesse de vir, e o Pai os provê. Vós que sois seus filhos, acaso achais que estáis fora dessa providência divina? João Batista, que foi o precursor do Cristo, costumava perguntar aos seus discípulos: quantas túnicas você tem? Tenho 2, João. Tem demais. Você só tem um corpo, por que tem 2 túnicas? Lógico que isso não significa que a gente tem que proceder de tal ou qual forma, mas são apenas pontos de vista que nos fazem refletir sobre as nossas decisões. E é exatamente este aspecto que Joana de Ângeles traz na sua obra As Leis Morais da Vida. Quando ela conversa sobre a lei de reprodução, ela leva-nos a refletir. Cada um de nós tem o direito de decidir sobre as nossas existências e a constituição do nosso lar. Mas pensa que o Senhor não nos desampara a ninguém. E que às vezes, nestes lares abastados de recursos materiais, que poderiam sustentar financeiramente muitas crianças, falta o amor que sobra no lar modesto. Falta o carinho de dar daquilo que te provê para prover aquele que é menor do que você. Para prover aquele que está sob os seus cuidados, que é ingênuo, que não vê a maldade do mundo e que nasce sob o teu amparo. Tudo isso nos faz, portanto, meus amigos, refletir sobre esses impactos na lei de reprodução. E aí, na mesma questão 693, Kardec vai dizer mais para frente: ele, o homem, pode regrar a reprodução segundo as suas necessidades, mas não deve entravá-la sem a menor necessidade. Isso também nos causa reflexão, porque aqui não existe uma apologia para que haja um descontrole populacional. E ele também chega a investigar essa questão em O Livro dos Espíritos. Mas se cada um decidisse de uma forma desordenada para ter quantos filhos quisessem, como é que isso iria se organizar na economia mundial? Como é que a gente garante que haverá uma harmonia e que não haverá um excesso populacional, que pode inclusive impactar no suprimento alimentício para sustentar tanta gente e que tem diversos outros desdobramentos no emprego, na previdência social e tantos outros aspectos. E aí os espíritos lembram a Kardec: o mundo não está desamparado. A própria lei divina pode ser sintetizada como uma lei de harmonia universal.
Tudo isso está dentro de um equilíbrio provido pela própria lei natural, mas que precisa dos homens para o seu exercício e para a sua efetivação. Por isso, a responsabilidade, no fundo, sempre será nossa. E aí nós poderíamos pensar, enquanto adiamos o que para nós muitas vezes é um sonho, mas por falta da gente acreditar que não temos condições suficientes ou mais adequadas naquele momento, a maternidade e a paternidade, será que nós não estaríamos adiando uma realização sublime? Porque através desse exercício, nós temos oportunidade de reparar velhos equívocos. Foram aqueles em relação aos quais nós cometemos delitos, se pensarmos, por exemplo, na obra Missionários da Luz, de André Luiz, na reencarnação de Segismundo, que nasce na família daquele que tirou a vida, agora voltando como filho dele. Que rejeição! Uma rejeição que Adelino, o futuro pai, não sabia como precisar. Tinha verdadeiros pesadelos com Segismundo ainda em espírito. A espiritualidade tentando uma reaproximação e ele reconhecendo na figura do futuro filho o seu velho algoz do passado. O que seria de nós não fosse a reencarnação? Como que esses conflitos seriam resolvidos de outra forma se no mundo espiritual nós temos, na maior pujança, todos os nossos sentimentos e emoções, muitas vezes emoções de repugnância em relação uns com os outros? Como é que a gente ia melhorar e educar os nossos sentimentos? Essa é a função também da lei de reprodução, da qual nós somos atores importantíssimos. Além disso, através da maternidade e da paternidade, nós temos a oportunidade de acolher irmãos. Quando nós lemos, por exemplo, Memórias de um Suicida, por Ivone do Amaral Pereira, uma obra belíssima. Passados os capítulos iniciais, onde a gente tem uma descrição muito realista do Vale dos Suicidas, eu considero particularmente uma das obras mais fidedignas da reportagem do mundo espiritual. E é uma obra que fala sobre redenção das criaturas. Quem lê até o final vai perceber isso. E uma das passagens finais é a reencarnação dos suicidas. E nós vemos que beleza dos espíritos amigos, dos benfeitores espirituais, de arquitetar os novos lares e os novos corpos que irão acolher aqueles irmãos que cometeram um crime contra si mesmos. Como a misericórdia divina é farta, é excelsa, de dar oportunidade para que a gente possa pagar os nossos pecados à prestação, para que a gente possa se desincumbir nos nossos débitos muito aos poucos. Pense, quando nós contraímos uma dívida, por exemplo, no banco, o ambiente para que a gente possa quitar a dívida nem sempre é amoroso. Às vezes é muito tenso. Às vezes é uma cobrança excessiva. Mas a cobrança divina é todo amor. A gente é cobrado dos nossos equívocos entre beijos e abraços, entre banhos numa banheira, entre pessoas que apreciam a nossa beleza e a nossa fofura quando ainda somos muito pequenos e que desconhecem completamente aquilo que nós fizemos. A nossa realidade interior, ela é revelada muito aos poucos, a partir do momento que a gente vai se assenhoreando da nossa personalidade e tomando pé de nós quando encarnados. Veja como Deus é bom conosco. E essa maravilha só é possível através da nossa coparticipação, através da lei de reprodução. A maternidade e a paternidade também oferecem uma oportunidade de nós desenvolvermos novos laços afetivos, de ampliarmos a nossa família espiritual quando preparados e conscientes desse fato. Porque, por exemplo, mediante uma gravidez indesejada, se nós optarmos pela recusa daquele que chega até nós, por esses caminhos inesperados que às vezes a vida nos coloca e que o nosso livre-arbítrio concedeu, a gente pode, ao invés de criar afetos, criar tramas de ódio. Criar desafetos que muitas vezes a gente vai chamar dos futuros obsessores, por conta de um relacionamento transtornado que nós mesmos estabelecemos. Mediante do sexo,
mediante da reprodução, nós estamos diante de um patrimônio sagrado, que pode ser um lar de bênçãos e paz, mas pode ser também tormento íntimo. Sempre vai depender de nós, como dizia Jesus, a cada um segundo as suas obras. E é por isso que o psiquiatra baiano Jorge André, recém-desencarnado, um homem brilhante, que tanto contribuiu para o espiritismo, que escreveu inclusive um livro inteiro sobre as forças sexuais da alma, vai dizer: o planejamento familiar é sempre questão de fórum íntimo do casal. Uma questão que precisa ser discutida, que coloca em xeque os sonhos individuais de cada um, as questões econômicas, as questões psicológicas, mas que tudo isso precisa ser em comum acordo, conscientes também do nosso papel e da nossa missão para o todo. Mas se somos estéreis, ou se não temos condição de ter os nossos próprios filhos, ainda assim poderemos contribuir para a lei de reprodução. Como foi Maria de Magdala, alguns teólogos dizem, referem que ela era infértil. Em verdade, ela nunca foi mãe biológica de nenhum filho. Mas no fim da vida, após a ressurreição do Cristo, vai até Dalmanuta e passa todo no lugar de leprosos, que os acolheu como seus próprios filhos. Foi mãe daqueles que eram desamparados por todos, esquecidos, com o nome escrito no livro dos mortos, como se não tivessem mais nenhum valor social ou afetivo para ninguém. Para ela tinha. Tanto que, através desse cuidado, contraiu ela mesma a lepra. E tendo no final da vida um sonho de retornar a Éfeso, na convivência de João e de Maria de Nazaré, infelizmente não consegue completar a marcha e fica no meio do caminho. E Humberto de Campos vai dizer na obra Boa Nova: desencarnou sob os braços fraternos de Jesus a recebendo. Vem, Maria, passaste pela porta estreita porque muito amou, e agora te é reservado o gozo celestial. Ou então, podemos pensar em Sara, a matriarca do povo hebreu, casada com Abraão, já tinha perdido completamente as suas expectativas de ser mãe e, na senectude, recebe a visita de 3 anjos, que dizem que Deus quer que ela seja mãe. E ela começa a sorrir. E mais tarde, dá à luz a Isaac. Então, meus amigos, veja que os filhos, que muitas vezes não nos chegam pela via natural, dão um jeito de chegar à nossa vida por outras portas. Porque nenhum de nós, embora tenhamos o livre-arbítrio e possamos decidir, guardadas os devidos graus de liberdade, cada um de nós, tendo compromissos já assegurados, precisaremos cumpri-los, de uma forma ou de outra. E aí Kardec, na questão 694, vai perguntar: que pensar? Eu fico impressionada com o aspecto vanguardista de Kardec. Naquela época, olha a pergunta que ele faz: que pensar dos usos que tem, por efeito, deter a reprodução a fim de satisfazer a sensualidade? Nos parece que ele aqui faz alusão a métodos contraceptivos com o objetivo de praticar o sexo sem tanta preocupação em contrair filhos ou de engravidar. E os espíritos vão dizer: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem continua materializado. Os métodos contraceptivos não são apologia à licenciosidade. Licenciosidade no sentido de indisciplina e desregramento. Porque o objetivo de falar sobre lei de reprodução não é dizer como que nós temos que praticar sexo. Isso é do fórum íntimo de cada um. Mas como Emmanuel vai dizer na obra Vida e Sexo, em torno do sexo, não proibição. A Igreja Católica, com todo o nosso respeito, talvez tenha inclusive pecado sobre esse aspecto, no momento em que impõe o celibato atinente ao sacerdócio. E isso não tolhe as pulsões libidinais, que acabam sendo direcionadas para outras expressões, nem sempre saudáveis. Então Emmanuel vai dizer: em torno do sexo, não proibição, mas educação. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Em outras palavras, saber o que a gente está fazendo.
Saber a responsabilidade afetiva que nós criamos ao termos um enlace com alguém. Saber que o filho que nos chega através do nosso ato, há um planejamento para aquela vida. Ali está não apenas uma vida material, mas uma vida espiritual que pode inclusive ter sido ou ser de um afeto nosso de outras existências e que estava aguardando por muitos anos a oportunidade de retornar ao corpo. E nós podemos ser, digamos assim, estes financiadores, como se fôssemos aqueles advogados com respeito a esse retorno desses nossos irmãos. E, assim como tudo na nossa vida, a reprodução também está sob a lei de causa e efeito. Toda ação que nós fizermos terá uma repercussão. E é por isso que Joana diz: a desordenada utilização de métodos contraceptivos interfere negativamente na economia moral da própria família. Por quê? Isso significa que não é querendo determinar o que nós devemos fazer, mas entender também que isso repercute na existência de corpos para que esses espíritos possam retornar ao corpo físico. E aí a gente poderia perguntar, mas como é que eu vou ter um filho com o mundo do jeito que está? A gente liga a TV, navega pelas redes sociais e vê tanta violência, famílias, pais contra filhos, uma situação bastante difícil em termos financeiros e econômicos, os recursos cada vez mais caros em relação à educação, em relação à saúde. Como é que a gente vai ter condição de ter alguma criança? Será que nós ainda queremos um mundo melhor para os nossos filhos e estamos esperando a transição planetária para quando chegar o mundo de regeneração, aí quem sabe nós seremos pais ou mães? Ou será também que os nossos filhos, através da educação moral que nós vamos legar para eles, podem ajudar nessa transformação? Somos nós que queremos um mundo melhor ou são para os nossos filhos, ou são os nossos filhos que também colaborarão para um mundo melhor? Isso é interessante quando o que nos impede seja esse ambiente tumultuado que nós vemos, o que é absolutamente normal para o período que nós passamos em nosso mundo de provas e expiações. E Emmanuel vai dizer na obra Pão Nosso: o sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. A referência que ele faz para que nós não possamos conspurcar esse patrimônio sagrado, entendendo o valor sublime da vida em família e do aspecto da maternidade e da paternidade para todos. E ele vai dizer ainda que muitas vezes esses espíritos que retornam ao nosso convívio, na época ainda que os seus progenitores estavam enamorados, já faziam parte da psicosfera do casal, alimentando-os psiquicamente justamente para a preparação do futuro lar, onde eles poderiam se internar. Então, meus amigos, é lógico que cada um sabe de si, a hora certa de ter filhos, a opção de ter ou não, mas não se preocupe. Se você decidiu não ser pai nem ser mãe, ou se já abriu a fábrica, mas fechou, decidiu encerrar por aqui, olhe, não se preocupe. Se houverem compromissos assumidos, os filhos chegarão de outro jeito. E essa discussão é muito interessante. Joana de Ângeles traz isso em Leis Morais da Vida. Ela vai dizer: os filhos, não chegados pela via normal, alcançarão a casa dos sentimentos negados, utilizando para isso sutis recursos da espiritualidade, que reaproximam os afins pelo amor ou pela rebeldia. O filho abandonado na nossa porta. Como isso era comum, principalmente no século XX, quando as mulheres principalmente eram mal vistas quando engravidavam fora do casamento ou quando eram mães solteiras, e eram constrangidas por conta das tensões sociais, né, das estruturas sociais, a abandonar os seus filhos. Veja, isso não era uma imposição, mas entendamos que o contexto social muitas vezes oferecia uma pressão para uma mentalidade, para uma mulher psicologicamente ainda imatura,
para assumir a responsabilidade por essa maternidade e enfrentar todo o preconceito que era constante. A gente vê isso, por exemplo, nas obras de André Luiz, a maioria delas que foram escritas na década de 40, né? Inclusive, muitos abortos cometidos nessa época também por conta dessas pressões sociais. O que Ana vai dizer é que muitas vezes os filhos que vêm no meio do caminho, que são abandonados na nossa porta, que muitas vezes através de um segundo, terceiro casamento, são os filhos do nosso cônjuge que convive diretamente conosco. E que muitas vezes o pai ou a mãe é até um pouco omisso e a gente se afeiçoa tanto por aquele ser e acaba sendo, não exatamente um substituto, mas acaba tendo a oportunidade de exercer essa maternidade e paternidade com um papel diferente, mas com um papel autêntico de proteção àquela criança e de educação. Isso não foi por acaso, como nada na vida é por acaso. Como Deus não erra de endereço ao nos colocar todos juntos no mesmo contexto familiar. Como Ele coordena essas aparentes coincidências com o objetivo de que a gente evolua sempre, mas também retome os compromissos assumidos, por exemplo, no planejamento reencarnatório, que a gente não tenha uma viva lembrança ou uma consciente lembrança. O sobrinho que a mãe ou o pai não quer cuidar ou não pode cuidar. Muitas vezes isso acontece até com as avós. A filha, por exemplo, que teve filho cedo demais e que não tem condições ou psicológicas ou financeiras de cuidar da criança, ou que precisa trabalhar fora o dia inteiro, sobra para a avó brincar com o netinho e muitas vezes ser a responsável direta pela sua educação moral. Isso também não é por acaso. Esses laços de afeição, eles são como que costurados pela própria sabedoria divina com o objetivo de que a gente aprenda e evolua e também avance, alargando os nossos laços e os nossos vínculos espirituais. Aquele que rouba os nossos pertences e o nosso sossego. O filho que porventura nós rejeitamos numa encarnação anterior. Que nós fomos os responsáveis pela sua morte na penúria. Isso acontecia com muita frequência, principalmente em relação a padres. Há um relato na obra Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, do padre Domênico. Nessa obra, André Luiz relata que esse padre ele não tinha uma vocação legítima, né, para o sacerdócio, mas na época dele era uma opção para quem não gostava de trabalhar e precisava se sustentar de alguma forma. Ele relata com essa franqueza. E como ele não estava, como posso dizer, habituado, ou pelo menos não queria praticar o celibato, mas precisava pelas aparências sustentar essa mentira, ele tinha casos aqui e ali e teve filhos. Mas logicamente ele não podia, pelo menos não de uma forma explícita, ampará-los. É lógico que se ele tivesse um pouco de compaixão e se o exercício de paternidade estivesse aflorado no seu coração, ele daria um jeito de pelo menos amparar aquela mãe por ser a sua responsabilidade. Mas no caso dele, ele era completamente indiferente a essa responsabilidade. E teve um caso específico que engravidou uma moça e os dois morrem na extrema pobreza. Nem preciso dizer que isso gerou uma obsessão futura. Isso gerou um relacionamento mal sucedido, que se postergou além da vida física. Então, muitas vezes, aquele que por algum motivo é o protagonista de uma verdadeira tragédia da vida, pode ter sido o filho rejeitado de outrora. Que a vida também estabelece essas situações para fazer uma espécie de reparação, para tentar unir de novo os destinos. Então veja que nem sempre isso se dá de uma forma tranquila e amorosa, porque a gente colhe aquilo que a gente... Isso nos faz pensar sobre as nossas decisões. E Joana continua dizendo: aquele parente difícil desarmoniza a nossa família, mesmo não sendo diretamente o nosso filho, mas com o qual a gente precisa conviver junto. Pode ter sido aquele afeto que a gente, de certa maneira, tentou se desvencilhar. Ou ainda, o viciado que corrompe o nosso afeto. O aliciador que acaba desnorteando a vida do nosso filho.
Veja como, de fato, a nossa vida está interligada com todas as outras vidas que passam pela nossa existência por laços invisíveis. É por isso que a sociedade também é uma lei. As conexões que nos ligam são conexões invisíveis, mas necessárias para a reparação e para a oportunidade da gente reparar velhos conflitos. E assim, meus amigos, o nosso objetivo aqui é refletir sobre não decidirmos apenas pela questão econômica, mas pensar também em outras questões, como dissemos, do sonho individual, da oportunidade da gente desenvolver esses laços afetivos, reparar conflitos, de receber sob os nossos braços aqueles que nos são muito caros. É até uma forma de caridade, de retribuição, da generosidade, por exemplo, com que nós fomos acolhidos em outras existências. E aqui eu gostaria de narrar um caso que deve ocorrer com relativa frequência entre nós, está em uma das obras de André Luiz, obra No Mundo Maior, capítulo 14º, 19º, intitulado Reaproximação. Nessa obra No Mundo Maior, acontece um fato inesperado para André Luiz. Ele tem um reencontro com o seu avô. Nós sabemos pelo livro Nosso Lar que ele reencontra após algumas experiências com a sua mãe e através dela estava em um ambiente mais evoluído do que ele recebe notícias do seu pai, que estava ainda precisando passar por algumas provas acerbas, mas o seu avô não aparece até o 5º livro, que é... E ele se confronta com o avô numa situação bastante atípica. O seu avô, enquanto encarnado, era um homem de muitas posses, um homem muito rico, e de certa forma a riqueza também serviu para que ele desenvolvesse esse apego aos bens materiais. Porque não necessariamente pela riqueza nós somos apegados. A gente pode muito bem viver na prova da riqueza, que é uma prova muito difícil, utilizá-la inclusive para a nossa evolução espiritual e para a evolução daqueles, por exemplo, que serão os nossos empregados. Através da riqueza nós podemos movimentar a economia e causar muito bem, a depender de como a gente lida com esse recurso divino. Mas no caso do avô dele, não foi bem assim que aconteceu. Ele tinha uma irmã e na divisão dos bens, após a morte dos seus progenitores, a irmã seria uma espécie de competidora em relação à herança. E ele decide se livrar dela. De forma que, através dos delitos que ele cometeu, a irmã fica completamente na miséria, sem ter direito a qualquer parte na herança. Tem que se casar com um homem que era um homem bastante violento, que a maltratava, maltratos físicos, psicológicos, mas ela, por já ter um certo grau de maturidade psicológica, não guarda mágoa. E busca entender, embora não soubesse da justificativa para o seu próprio irmão fazer isso com ela, mas busca entender que talvez ele tivesse alguma razão para assim fazer e entrega a justiça nas mãos de Deus. Só por esse fato, Ismênia, a então irmã, ele já é digna de nossa profunda admiração. Porque não raras vezes, aquele que nos causa uma pequena aflição, que pode ser, por exemplo, um insulto, a gente sente tanta raiva e muitas vezes alimenta aquela mágoa e aquele ódio por muito tempo, às vezes por anos, às vezes por reencarnações sucessivas. No caso dela, ele destruiu financeiramente a vida dela, mas isso não foi suficiente para que ela esquecesse do amor fraterno e até um sentimento de compaixão e piedade que ela tinha. As coisas passam, os dois se encontram na morte, porque todos nós, ricos ou pobres, brancos ou de pele negra, morando em Salvador ou no Rio Grande do Sul, nos encontraremos num lugar certeiro, no túmulo, e retornaremos a partir dali ao mundo espiritual. Ismênia alçou altos voos na espiritualidade, por conta da forma como se conduzia. Já Cláudio revirava restos de lama
E é exatamente nessa situação que André Luiz encontra. Ele não consegue acreditar naquilo que os seus olhos veem. E aquele fato é muito marcante para ele dali em diante. Acontece que esse conflito precisa ser resolvido. E a lei de reprodução é utilizada para refazer esse laço, para recuperar esse vínculo. Mas por parte de Cláudio, que foi o infrator, que foi aquele que não amou, do que efetivamente do lado de Ismênia, que foi aquela que foi insultada, que foi agredida e que foi, de certa forma, vilipendiada. Os espíritos que estão nessa excursão com André Luiz conseguem localizar Ismênia. Cláudio estava há muitos anos preso naquela conjuntura no mundo espiritual, não tinha reencarnado. Ele estava num grau quase de alienação mental, tal a sua fixação pelo dinheiro. Veja, o dinheiro é ruim, assim como o sexo não é sujo, mas é a nossa forma de lidar com essa. O que é que elas são para a nossa vida? A riqueza pode ser motivo, como dissemos, de muita felicidade. Prosperidade para todos, depende de como a gente usa. Localizou-se, então, Ismênia. Ismênia já estava reencarnada na terceira geração da mesma família. Ela era neta dela mesma. Se é que dá para entender isso. Mas, enfim, foram se passados já muitos anos. Localizada, ela devia ter por volta dos seus 20, 25 anos. Era uma moça muito simples, muito pobre. E é interessante porque a pobreza, se bem vivida, se bem ressignificada, nos abre as portas da humildade e nos dá a oportunidade de receber mais tarde a prova da riqueza com um melhor aproveitamento. Então ela era muito pobre, uma tecelã, que vivia num lar muito humilde e que tinha um sonho de se casar. Era noiva há muito tempo de um rapaz honrado, mas também pobre, chamado Nicanor. E a espiritualidade queria que ela, ao se consorciar com Nicanor e tivesse o filho, recebesse nos seus braços o seu algoz de outrora. E para isso, a busca para saber se ela poderia aquecer, aceitar a proposta. E então os espíritos perguntam: Ismênia, quais são as suas intenções na vida, minha filha? Isso através do sono e emancipação da alma. Ela conta que há muitos anos de Nicanor, ele era pedreiro, tinha uma vida muito simples, pretendia se casar e ter um pequeno lar modesto. E gostariam que Deus, de certa forma, aprovasse o seu matrimônio. Quem sabe tivessem um filho dentro das condições de que dispunham, mas seria um lar de amor. E a benfeitora espiritual pergunta a ela: será que você consegue receber nos seus braços um irmão nosso que precisa reencarnar? E ela, sem pensar, diz: claro que sim. Será mesmo, Ismênia, que você é capaz de... E aí vem se aproximando Cláudio, e aquele contato a faz entrar em choque. Ela recebe toda a emoção de todo o sofrimento pelo qual ela passou. As aflições, a miséria, conflitos, os tormentos físicos e psicológicos, pelo fato dela ter se visto obrigada a conviver com o homem para sobreviver. E aí a benfeitora espiritual: e então, Ismênia, está nas suas mãos. E ela decide, ao invés de pensar em todo o mal que ele a causou, ela pensa em todo o bem que ele poderia ser capaz de fazer se fosse acolhido num lar onde ele fosse amado. Porque para ela, a gente é assim. É como se a gente fosse um bocado de argila e fosse torneado por mãos cuidadosas e amorosas, que nos impregnam de uma forma mais ou menos bela, mais ou menos perfeita. Quando nós retornamos ao corpo físico através da lei de reprodução, esquecidos do nosso passado de delitos, nós somos mais permeáveis às impressões que os nossos progenitores nos dão, nos propõem. E ela queria investir em Cláudio, porque acreditava nos seus potenciais de ser muito melhor do que aquilo que
possamos, ao abraçar a maternidade e a paternidade, estarmos conscientes do papel importantíssimo que nós temos para a nossa própria vida e para a vida daqueles que nos chegam. E o desfecho, preciso dizer, casou-se com Nicodemo sobre a aprovação divina, em tempo que, na contrapartida, recebeu Cláudio nos braços e, embora tenham vivido uma vida muito modesta, conseguiram instituir um lar feliz. A lei de reprodução. Se a gente souber e como se conduz. Como diz Joana de Ângeles na sua obra A Tempestade. Os filhos não são fofos. Os nossos filhos, por mais fofos que sejam, não são os nossos bibelôs para a nossa apreciação. São almas humanas, com o seu processo evolutivo, perfectíveis no seu processo de adiantamento próprio, em relação aos quais nós podemos. Nossos filhos não são para nós. A vida até nos engana, né? Coloca a gente para cuidar, a gente fica vigiando o berço, dá de mamar, e aí a gente faz os projetos. Quando ele crescer, ele vai estudar na escola tal e qual, que uma médica, um astronauta, e aí a gente começa a elaborar planos para os nossos filhos. E aí ele entra na adolescência, pisando os pés na fase adulta, todo senhor de si, com as próprias convicções, com as próprias ideias, não raras vezes revolucionário, todos nós passamos. Queríamos mudar o mundo, mas o mudar o mundo é através da nossa transformação. Por isso que os nossos filhos são essas sementes que a gente planta, mas Deus é quem cuida. Deus é quem faz cair a chuva sobre o solo. A frutificar. A gente planta, mas não sabe o que vai dar. Final, por si. São eles que vão se direcionar com base naquilo que herdaram de nós. Daquilo também que eles quiseram aproveitar da educação que nós demos. Nós somos os semeadores. E aí, meus amigos, já chegando para o final, tendo passado esses 50 minutos trazendo uma tentativa de elucidações, trago uma pergunta para dar um nó no juízo. Não sou eu. Jesus, anotado pelo evangelista Lucas no capítulo 23, quando estava indo rumo ao Gólgota para ser crucificado, e naquele caminho nós devemos nos lembrar que ele cai algumas vezes, 3 vezes, segundo alguns teólogos, é inclusive ajudado por um sireneu, e algumas mulheres piedosas pelo Cristo. E tem um momento que ele vira-se a elas e diz algo muito estranho. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas, por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, as que não geraram, as que não amamentaram. E nesse dia, vós direis aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos, pois temos vergonha. Porque se em lenho verde fazem isso, o que será que vão fazer em lenho seco? Ué, nós passamos aqui mais de 50 minutos fazendo uma apologia à maternidade e à paternidade, falando desse patrimônio de... Vem Jesus, bem-aventuradas as estéreis. Lógico que não deve ser essa a nossa conclusão. Veja que observação importante. Jesus aqui chama a atenção à responsabilidade da maternidade e da paternidade. Aquele que estava sendo crucificado de uma forma injusta, que era completamente inocente, não merecia mas a compaixão que nós deveríamos derramar seria pela forma como nós os conduzimos. Pela ignorância que não às vezes nos tolhe a percepção, a responsabilidade que às vezes a gente esquece do nosso filho que está em casa, e a gente, como justiceiro da vida dos outros, aponta os defeitos alheios sem olhar para os nossos. Muitas vezes a gente esquece da responsabilidade de educar os nossos filhos e deixa essa responsabilidade para o tablet, para a internet, para as redes sociais e para... Esquecendo que
Os nossos filhos são esses investimentos que o alto depositou sobre as nossas mãos. Por isso que ele diz, pensando qual profeta insubstituível, no futuro, que nós herdaríamos por conta da lei de causa e efeito nas dificuldades. Mas a mensagem do Cristo não poderia ser diferente. A maternidade e a paternidade continuam sendo um patrimônio divino. Mas nós precisaremos desenvolver a capacidade de através da responsabilidade. Portanto, meus amigos, que Jesus abençoe, nos envolva na paz, que nos estimule para que nós possamos cumprir os nossos papéis, sejamos pais, mães ou filhos, porque da lei de reprodução nós estamos diante de um patrimônio divino que nos cabe bem aproveitar. Que Jesus nos abençoe então.